E eu quero complementar o assunto que o deputado Ivan Valente trouxe aqui, que é o farrão no MEC, a corrupção no Ministério da Educação e Cultura, o farrão do governo Bolsonaro e a mamata que começou a ser revelada com a propina dos pastores, para receber propina em ouro. No Ministério da Saúde era propina em dólar, uma vacina, $1 de propina. Agora é propina em ouro. O pastor pega a emenda parlamentar secreta, vai no ministro e entrega para as prefeituras ligadas ao governo Bolsonaro. E em troca recebe um R$40 mil, outro R$15 mil, e um pede barra de ouro. Isso levou à queda do ministro, mas não levou a esclarecer os casos, e a corrupção no MEC continua. Por causa disso, Rosângela, eu pedi uma comissão parlamentar de inquérito, mas é impressionante, os deputados do Centrão não assinam, e nem os deputados bolsonaristas, a comissão parlamentar de inquérito para esclarecer o farrão que está no Ministério da Educação e Cultura, o farrão do MEC. Por que os deputados bolsonaristas e os deputados do Centrão não assinam a CPI? Porque sabem que ali vai demonstrar corrupção iminente no governo Bolsonaro. Mas não bastasse isso, vem agora o escândalo dos ônibus escolares, um contrato de 2 bilhões e 45 milhões que deveria ser de 1 bilhão e 300, 700 milhões para propina, e o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi confiscado pelo Centrão. O ex-chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, Marcelo, ele é que está lá comandando o FNDE e fez reuniões do Ciro Nogueira com eles para poder liberar o contrato superfaturado. E o outro era o diretor de administração, Ganirã Amarante, do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Era o Centrão comandando este contrato bilionário e a propina. E eu então solicitei agora um requerimento que a mesa precisa de colocar aqui em votação para convocar o ministro Ciro Nogueira. Ele tem que vir aqui explicar essa corrupção, como é que ele juntou com o assessor dele, que era assessor dele no Senado, chefe de gabinete, que ele indicou para a presidência do FNDE, e o diretor de administração, eu peço a Vossa Excelência mais 30 segundos, que é o do Valdemar da Costa Neto, Rosângela, e ele, os dois juntos, portanto indicados pelo Centrão, um pelo Ciro Nogueira e o outro pelo Valdemar da Costa Neto, é quem autorizaram, a mando do Ciro Nogueira, essa é a denúncia, este contrato bilionário neste escândalo dos ônibus. Enquanto isso, as professoras lutando para ter um piso salarial de R$3.800, e lá em Minas Gerais, numa greve que já dura mais de um mês e o governo não paga. Esta corrupção tem que acabar, a CPI tem que ser instalada, e o Ciro Nogueira tem que vir aqui explicar essa corrupção. Muito obrigado. Estivemos por 3 vezes no Supremo Tribunal Federal, senhora presidente. Na terça-feira, com o ministro Gilmar Mendes, acompanhado das lideranças indígenas que estão com processos em andamento no Supremo Tribunal Federal, principalmente com relação ao marco temporal, às demarcações das reservas indígenas e os ataques que eles já estão prevendo do PL 191/2020, que é justamente a mineração das terras indígenas. As lideranças disseram ao ministro Gilmar que todas as ações, todos os projetos que forem aprovados na Câmara dos Deputados, no Senado, ou seja, do Congresso Nacional, eles irão judicializar. Também na quarta-feira estivemos com o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre a regulamentação da Lei Assis Carvalho. Senhora presidente, a Lei Assis Carvalho é a salvação da agricultura familiar. Aprovamos uma vez, foi vetado, aprovamos 2 vezes, novamente vetado pelo presidente, e depois nós derrubamos o veto, e desde dezembro do ano passado não foi regulamentado esta matéria, ou seja, a Lei Assis Carvalho. Fomos falar com o ministro Alexandre de Moraes,
avisando que o Partido dos Trabalhadores entrou na Justiça justamente para exigir que seja regulamentado a Lei Assis Carvalho. E por último, estivemos com o ministro Barroso, senhora presidente, justamente para falar sobre a prorrogação dos despejos neste país. Foi adiado até o dia 30 de junho todos os despejos no Brasil por causa da Covid-19. E agora nós fomos, acompanhados dos deputados do Núcleo Agrário do PT, falar com o ministro Barroso, pedindo que ele olhe para os trabalhadores rurais, os acampados, os homens e as mulheres que estão na luta por um pedaço de chão para plantar e para colher. Portanto, foi com muita alegria que acompanhamos os deputados do Núcleo Agrário ao Supremo Tribunal Federal pedindo socorro, principalmente nos despejos que podem acontecer no meu estado Tocantins. Senhora presidente, gostaria que a minha fala fosse lembrada na Voz do Brasil e dizer que o estado de Tocantins, senhora presidente, é um estado novo e que nós estamos numa luta, numa caminhada. Temos uma pré-candidatura do nosso companheiro Paulo Mourão, pré-candidato a governador do estado, com apoio do presidente Lula, com apoio da nossa presidente Gleisi e com muita força política no estado de Tocantins. Paulo Mourão irá para o segundo turno, é o mais forte, mais preparado pré-candidato ao governo do estado de Tocantins. Obrigado, senhora presidente. Venho à tribuna para parabenizar todas as organizações indígenas do Brasil, em nome da PIB, em nome do CIMI, pela grande mobilização que está ocorrendo na nossa capital, em Brasília, nesses dias. Ontem participamos de uma grande caminhada e esse acampamento se estenderá por vários dias. Reconhecer, respeitar e garantir a pauta dos povos indígenas é uma obrigação constitucional. Nossa solidariedade a todos os povos indígenas que, lamentavelmente, têm um governo perverso, um governo que quer liberar a mineração para a destruição das terras indígenas, quer e está destruindo todas as políticas indígenas em nosso país. Nossa solidariedade, nosso compromisso é em nome do povo Xocó, do estado de Sergipe e de todos os povos que se encontram no acampamento Terra Livre em mobilização aqui em Brasília. Também deixo, senhora presidenta, 3 pronunciamentos aqui registrados para a Voz do Brasil. Primeiro, parabenizar a CNBB pelo lançamento da campanha da fraternidade e debater o tema da fraternidade e da educação. Também quero deixar um pronunciamento aqui para ser divulgado na Voz do Brasil sobre a esperança do povo brasileiro, deputado Célio, com a possibilidade do presidente Lula voltar a governar este país. Esse país que não é de ódio, não é de preconceito, não é da maldade. Esse país que tem um povo trabalhador, que tem tantas riquezas, pode dar ao povo brasileiro o direito de ser feliz. Por isso eu quero dar os parabéns ao presidente Lula, que tem feito atos em todo o Brasil, tem dado entrevistas e tem mostrado a sua história como uma história de um grande estadista e de um homem honrado. E também deixo, senhora presidente, o nosso repúdio e um pronunciamento sobre o veto da lei Paulo Gustavo pelo presidente Bolsonaro. É vergonhoso. A cultura brasileira e o Congresso Nacional fez justiça e aprovou uma lei tão importante. E essa lei foi vetada. Espero que o presidente do Congresso convoque a sessão e possamos derrubar o veto. É isso. Que seja divulgado para a Voz do Brasil e demais meios. Muito obrigado.